pessoal, tudo bem? Nós hoje da TMS Electro Academy vamos entrevistar um amigo meu de longa data, Fabiano. Nós estudamos lá junto, lá no Senai lá atrás, e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que nós, eletricistas, encontramos na hora de entregar um projeto para um cliente. Nós vamos hoje falar sobre materiais elétricos e o Fabiano vai nos auxiliar hoje para deixar uma explicação bem clara para vocês de como montar um projeto, de como oferecer um material de acordo com o que o seu cliente necessita. Hoje, então, se apresenta para nós aí, Fabiano. Primeiramente, obrigado pelo convite. Olá, pessoal. Meu nome é Fabiano Lima. Hoje eu sou diretor técnico da Electrolyte, mas, como ele disse, com raízes bem firmes no Senai. Estudei lá como eletricista de manutenção. Passei por todas as etapas da parte de instalações elétricas e a parte de automação. E hoje eu estou aqui dirigindo a parte de automação industrial da parte do setor da Electrolyte. Tá vendo que o cara tem bagagem e vocês vão aprender muito hoje aqui nessa entrevista, nessa conversa que a gente vai fazer aqui agora. Bom, Fabiano, quem tá na obra sabe o que passa. Lá no balcão, o que você sente, os seus vendedores, o que eles trazem para você? Qual é a maior dificuldade que os eletricistas encontram hoje? Bom, hoje a maior dificuldade que eu vejo nem é técnica, nem é de material, nem é de dimensionamento. A maior dificuldade que eu vejo é o entendimento dos clientes sobre valorização do profissional. Eu vejo clientes que gastam uma boa quantia na questão de materiais elétricos, mas na hora que o profissional vai oferecer a parte de mão de obra, aí já começa a complicar a questão do valor. Então essa é a maior queixa que eu vejo no balcão. Então, pessoal, tá vendo? É importante que nós, eletricistas, sabemos, além de levar para o cliente um bom serviço, também levar um serviço de qualidade e com preço acessível para os nossos clientes. E isso, no dia a dia, o cliente ele sente muita dificuldade sobre isso. E a gente, com esse bate-papo, vai ajudar a nortear vocês a tomar um caminho em como elaborar um projeto, pôr o preço, saber o que o seu cliente realmente precisa. Uma pergunta, Fabiano. Na hora de escolher o material, preço e qualidade. O material, a hora que vocês indicam visando o preço ou a qualidade do material para o cliente que chega ali na loja? Cada caso é um caso. Então não quer dizer que um equipamento ele é mais barato que ele é inferior. É claro que um equipamento às vezes mais caro, ele tem um material um pouco mais nobre no seu trabalho, tem umas tecnologias um pouco mais avançadas, mas normalmente ele tem que atender à norma. Então, se o material atende à norma, ponto positivo. Outra coisa, ele tem que atender também ao projeto. Então, ele sendo bem dimensionado e bem especificado, é possível atender com um preço bom e com qualidade. Preço com a qualidade é o essencial para quem vem no balcão, né? Agora vamos tratar de um assunto muito importante na elaboração de um projeto, é a segurança que o cliente precisa ter. Disjuntor, ele é tudo igual ou isso é mito? Aí tem duas situações. O disjuntor, quando ele é bem dimensionado, ele atende à norma, então ele é igual o funcionamento ao funcionamento de um mais caro. Porém, o mais caro, ele, por ter uma marca mais conhecida, gasta mais com marketing, então ele vai ter uma tecnologia um pouco melhor, ele vai ser um pouco diferente, mas em relação a atendimento da norma, se ele é normalizado, ele é igual. Isso é muito importante a gente frisar quando a gente fala sobre norma. A norma ela é específica na construção, elaboração e também a corrente que o disjuntor vai suportar. O que pode alterar, talvez, é a vida útil, né, Fabiano, daquele disjuntor. Normalmente, quando você faz um projeto, você tem que se atentar qual que é a carga que você está acionando, o que você vai alimentar. Porque cada tipo de carga exige um tipo de disjuntor diferente. Uma curva, né? Uma curva diferente. A reação que esse dispositivo vai dispor na rede elétrica. Então isso tem que ser levado em consideração para ter um bom dimensionamento e acertar no custo-benefício. Falando em dimensionamento, cabos elétricos. Vamos lá, fiz uma pergunta para você aqui, ó. Qual é o erro mais comum que você vê os eletricistas praticando ao usar o cabo elétrico? Ele tem também o cabo elétrico? Veja bem, pessoal, existem cabos elétricos, Fabianos, bons e ruins. Existe, primeiro, o maior erro que eu vejo é
o dimensionamento. Você tem que levar em consideração o fator de serviço do que você está acionando, que você vai alimentar, o que ele vai, qual que é a reação dele na rede elétrica. Então, o que é aquele dispositivo que eu estou alimentando, o que vai gerar? Vai ter algum distúrbio elétrico? Vai ter algum harmônico? Tem um efeito pelicular que tem que levar em consideração no cabo. Então, tem várias considerações que você tem que prever para que o cabo seja bem dimensionado. Agora, em relação à qualidade, no mercado tem de tudo. Tem cabo desbitolado, tem cabo com uma qualidade do cobre inferior. Às vezes a gente pensa que o mais barato é o melhor no cabo, mas aí você vai gerar outros problemas. Pensa você ter que refazer a fiação elétrica do seu prédio inteiro porque o cabo veio desbitolado. Tem que levar em consideração tudo. E uma coisa que o Fabiano falou, e eu gostaria que ele abrangesse, uma coisa que muitos eletricistas não sabem. Você citou sobre harmônica. Pode dar uma explicação rápida do que é a harmônica? Harmônico é um ruído ocasionado por alguns componentes eletrônicos na rede elétrica. É alguns ruídos que interferem na rede elétrica. Pessoal, antigamente, quando tinha muitos os reatores, tinha os indutivos, aí vieram os reatores eletrônicos. Ele gerava na rede uma sujeira muito grande, gerava uma harmônica, prejudicava muito a rede. Isso prejudicava em cascata, não só residencial, mas também na parte industrial. Por exemplo, na residência, o reator eletrônico, quando a harmônica dele estava muito alta, afetava lá na televisão. E às vezes o eletricista não conseguia achar o que era o problema. Mais uma pergunta. O que você me fala sobre norma, Fabiano? Muitos dos eletricistas não conhecem a 5410. A norma 5410 é uma norma que fala justamente sobre instalações elétricas. E tem várias outras normas que também regem o mundo em que a gente trabalha. Isso é frescura ou, se o eletricista segue, faz a diferença? Faz a diferença. Todas as normas foram feitas para serem seguidas. Total diferença. Inclusive, eu até tenho um exemplar aqui da 5410, que é meu livro de cabeceira. Sempre consulto para quê? Para que seja bem feito. Então, não só a 5410, tem as normas de segurança aí que salvam vidas. Todas as normas estão aí para ser seguidas. A norma é muito importante, porque às vezes a gente faz um serviço que a gente, nossa, devia ter seguido a norma e acaba passando em branco e talvez pode até gerar acidentes, pessoal. Então vamos ficar bastante atento nisso daí. Segurança. Vou te fazer uma pergunta. O material certo. O eletricista fez a elaboração do projeto e escolheu o material certo. O que ele ganha no executar do serviço dele em termos de segurança? Em segurança, ele não só segurança, mas também a segurança financeira. Que uma vez bem dimensionado com o material certo, previne de retrabalho, né? Imagina você faz um circuito que é subdimensionado e você tem que refazer o trabalho inteiro. E nesse caso de subdimensionado tem um agravante também, porque às vezes pode ocasionar incêndio. Às vezes um cabo que é mal dimensionado e é um cabo que não é anti-chama, só vai agravando ainda mais a situação. Então, a segurança não é só para o eletricista, mas também para o cliente também. O que dá mais dor de cabeça depois da obra por causa de material errado? Principalmente o retrabalho. Dá muita dor de cabeça, porque só quem é eletricista sabe como que é trabalhoso você fazer uma infraestrutura, fazer um lançamento de cabo e de repente você viu que está mal dimensionado e vai ter que refazer. Então você perde duas vezes, né? Tudo que você fez e você vai ter que refazer ainda. E nem sempre os materiais é reaproveitado, às vezes. Então tem essa complicação. É prejuízo pro eletricista, né? Prejuízo pro dono da obra. Prejuízo pros dois, porque imagina, quando a gente talvez não acerte ali, ou por algum motivo ou outro, o serviço não ficou adequado, gera ali um transtorno, tá gerando. Thiago, deu problema, Fabiano, deu problema aqui. A gente, como profissionais, a gente tem que atender o cliente, oferecer para ele serviço de qualidade e não deixar ele na mão, né? E isso gera para a gente um transtorno muito grande. Bom, uma dica rápida para quem é eletricista. Na sua jornada como eletricista, o que você falaria para os nossos amigos que estão nos vendo agora? É uma profissão apaixonante. Você se arrepende de ter virado eletricista? Não. Você faria tudo de novo? Agora você pode falar para ele sobre a profissão. Bom,
Eletricista, para mim, eletricidade, como eu já comecei através do meu tio, que me incentivou muito quando eu tinha 10 anos de idade, ele é engenheiro eletrônico, então eu já vim com o apoio da família, tudo, então eu faria tudo de novo, com certeza. É uma profissão que tá sempre com inovação, e eu gosto dessas inovações, então você não fica estagnado, tem sempre uma coisa nova. Agora, em relação, a gente tem que prestar atenção no seguinte, hoje em dia, a gente tem que pensar que o dinheiro, que a gente está sempre buscando o dinheiro, né? A gente tem que entender que o dinheiro é um subproduto. Então, primeiramente, a gente tem que atender as necessidades. Você tem que resolver o cliente, atender as necessidades dele. E sempre com profissionalismo e honestidade. Você mantendo essa retidão ética, você sempre vai colher bons frutos. Então esse é o grande, é o X da questão da profissão, seja ela qual for. O Fabiano falou uma coisa que é verdade, pessoal. Honestidade e o profissionalismo. A gente que trabalha há um bom tempo, né? Às vezes vai fazer algum reparo, algum conserto, né? A pessoa chama a gente e às vezes a pessoa fala, mas o fulano falou que colocou isso daí. E a gente tem um padrão de seguir, né? Que a gente aprendeu lá nos primórdios, quando a gente estava estudando ainda, né? E aí você fala assim, poxa, mas não é o que tá aqui, né? Então a honestidade nesse serviço da gente conta demais da conta. É muito importante. É uma coisa que falta no mercado, e quem hoje é honesto naquilo que faz, ele está sobressaindo. As pessoas estão mudando a concepção, não é verdade, Fabiano? Com certeza. As pessoas estão mudando a concepção. Pessoal, o material é essencial para a obra, como é que nós vimos aqui. Mas uma instalação, ela também precisa ser feita de maneira correta. Hoje nós conversamos aqui com o Fabiano, diretor da Light, um cara da minha autoestima, um irmão meu de longa data. Foi um grande prazer. Se vocês estiverem precisando de materiais elétricos ou serviços específicos também voltados para automação, a Light está com esse braço aberto. Nós da TMS também fazemos qualquer tipo de serviço, instalações elétricas, automação, segurança. Aquilo que nós tivermos à disposição, vocês podem encontrar com a gente. Nós estamos deixando aqui o link nosso aqui da TMS Electro Academy. Também nós vamos deixar aí o da Light. É um prazer. Esse é o objetivo nosso, é levar informações, aumentar o conhecimento de vocês, para que nós, eletricistas, possamos assim unir forças, né? Aumentar o conhecimento. E é um grande prazer hoje eu estar conversando com você. Obrigado mais uma vez. Nosso amigo Elier também. É um prazer. Dentro em breve nós vamos mostrar mais vídeos aí para vocês, eletricistas, aprender cada vez mais com a gente aqui. Um abraço, fiquem com Deus. Forte abraço.